Você já ouviu a expressão esposo ou noiva do Cordeiro? Será que você realmente sabe o que essas expressões significam? Será que essas expressões significam que Jesus, quando viveu aqui na Terra, teve uma noiva? Ou será que ele foi casado com alguma mulher ou com Maria Madalena, como alguns afirmam? A verdade sobre esse assunto está na Bíblia. E se você quiser conhecê-la profundamente, acompanhe esse vídeo até o final, que eu vou te contar absolutamente tudo. Mas logo depois da vinheta. Shalom, amados, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo para todos e para todas. Amém? Eu sou Edgar Henrique, bem-vindos mais uma vez ao canal Visão Profética TV. Muitos cristãos ainda não conseguem entender o significado das expressões esposa de Cristo ou noiva do Cordeiro. E por isso, volta e meia, aparecem teorias alegando que Jesus tenha sido casado ou noivo de alguma mulher ou de Maria Madalena especificamente. Você deve estar ouvindo algo nesse sentido. Só que a ampla maioria das igrejas, dos teólogos e dos doutrinadores cristãos afirmam que Jesus se manteve solteiro durante toda a sua vida, com base no que se pode extrair da Bíblia e de diversos textos apócrifos, os quais, embora não tenham sido incluídos no cânon, na nossa Bíblia tradicional, servem como elemento de entendimento contextualizado da mensagem bíblica, da palavra de Deus, regra de fé e de vida moral para mim e para você. Mas a ideia de que Jesus casou e teve filhos vem de alguns manuscritos, vários desses escritos séculos depois de Jesus Cristo ter nascido e morrido. Esses manuscritos não são dignos de confiança, primeiro, porque foram escritos, como eu já disse, muito tempo depois da vida e morte e ressurreição de Jesus, por pessoas que não conviveram com Jesus, nem com pessoas que tivessem convivido com ele. Segundo, porque são poucas as quantidades desses manuscritos. Terceiro, eles são inconsistentes. E quarto, são mal interpretados. Muitos manuscritos nem sequer dizem que Jesus era casado. Escritores e estudiosos constantemente que exageram seus achados para ganharem mais dinheiro, popularidade e venderem mais os seus livros. Na verdade, eles chegam a inventar revelações apresentando mentiras como verdades absolutas. Portanto, fica claro que existem muitos problemas com os manuscritos que dizem que Jesus era casado e teve filhos. Por isso, não são dignos de confiança. Então, nós não temos razão para acreditar neles. Não há nenhum registro antigo de confiança que diga que Jesus casou ou que tivesse filhos. Amém? Por outro lado, a nossa Bíblia, a Bíblia Sagrada, não diz que Jesus era casado. Ao contrário, a Bíblia fala sobre o pai, a mãe e os irmãos de Jesus, mas nunca fala dele ter tido esposa ou filhos. Inclusive, antes de morrer, Jesus garantiu o cuidado de sua mãe, Maria, mas não fez nada para cuidar da sua suposta esposa ou dos seus supostos filhos, conforme está narrado no Evangelho de João, capítulo 19, versos 26 e 27, que nos diz assim: ora, Jesus vendo ali sua mãe e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o seu filho, e filho, eis aí a sua mãe. Depois disso, o discípulo recebeu a sua mãe, a mãe de Jesus, como se fosse dele, em sua própria casa. O silêncio total sobre a vida conjugal de Jesus nos evangelhos é um sinal muito claro de que ele não era casado nem tinha filhos. Eu particularmente acredito, pelo estudo que faço da palavra de Deus e da minha própria intimidade com o Espírito Santo, eu não tenho dúvidas que Jesus era totalmente dedicado ao seu ministério, razão pela qual ele não poderia ter filhos. Por esse motivo, ele não tinha tempo para se dedicar a sustentar uma família com esposa e com filhos. Jesus sabia que iria ficar pouco tempo na terra. Está lá escrito em João capítulo 13, verso 33, filhinhos, ainda por pouco tempo, Jesus disse isso, ainda por pouco tempo estou convosco. Vós me buscareis, mas como tenho dito aos judeus, para onde eu vou, não poderei ir convosco. Vocês não poderão ir comigo. Eu vou-lo digo também, agora é isso. Então ele dizia muito claro que ele ficaria pouco tempo na terra e as pessoas não poderiam acompanhá-lo. Logo, formar família teria sido um ato irresponsável de Jesus Cristo, porque teria deixado sua esposa e filhos sem o sustento numa sociedade extremamente patriarcal, onde mulher sem marido e sem filhos que pudesse sustentar, viveria relegada à sua própria sorte.
Além do mais, sabemos que toda a Bíblia, de Gênesis até Apocalipse, aponta para Cristo. Uma profecia de Isaías, por exemplo, muitos séculos antes de Jesus nascer, já dizia que sua vida seria curta e sua morte seria trágica, e que ele seria morto e não teria descendentes. Está lá em Isaías 53, versos 7 e 8. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu sua boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pelas transgressões do meu povo, ele foi atingido. A expressão cortado da terra dos viventes significa mais do que simplesmente ter sido morto. Significa que ele foi morto e não deixou descendentes. Por isso ele, seu nome, sua genealogia, suas origens foram cortadas da face da terra. E o Novo Testamento diz ainda que Jesus cumpriu essa profecia. Está lá em Atos, capítulo 8, versos 33 a 35. Por isso, eu posso confirmar a vocês que Jesus Cristo nunca foi noivo nem casado com mulher alguma. Mas aí você pode me perguntar, então, Edgar, por que esse vídeo, profeta? Finalmente, o que significa essa expressão noiva de Cristo ou esposa do Cordeiro, se ele nunca foi noivo nem casado com ninguém? Pois bem, amados, eu vou explicar. Agora, antes de explicar, eu peço a vocês, por favor, se inscrevam nesse canal se já não forem inscritos, ative o sininho para serem notificados e dê um like para que o YouTube saiba que o conteúdo é relevante desse vídeo para edificar a vida das pessoas e permitir que mais pessoas aprendam mais sobre a palavra de Deus através das nossas postagens. Amém? Agora que eu sei que você já se inscreveu, já ativou o sininho e já curtiu, eu vou te explicar o significado dessas questões. As expressões esposa de Cristo ou noiva do Cordeiro são termos usados para fazerem referências a um grupo de versículos relacionados na Bíblia, nos Evangelhos, em Apocalipse, nas Epístolas e em alguns versículos relacionados ao Antigo Testamento. Às vezes os termos a noiva ou o noivo estão implícitos ao se referirem a Jesus como noivo ou esposo da igreja. Isso mesmo, segundo a Bíblia, Cristo é o noivo ou o esposo da igreja, ou seja, do conjunto de pessoas que o seguem na terra, e não de uma mulher especificamente. Por mais de 1.500 anos, a igreja foi identificada como a noiva prometida de Cristo ou a esposa do Cordeiro. No entanto, há casos em que a interpretação do uso da palavra noiva varia de igreja para igreja. Mas a maioria acredita que sempre se refere à igreja e que Cristo sempre será o noivo. No Evangelho de João, João Batista fala de Jesus Cristo como o noivo e menciona a noiva. Ele diz assim: aquele que tem esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que ele assiste e o ouve alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já este meu gozo está cumprido. Está lá no livro de João, capítulo 3, verso 29. Este é o único versículo nos evangelhos onde a noiva é mencionada. Mas por que o noivo deve ter uma noiva? Todas as outras menções ao noivo implicam em entender que existe uma noiva, tá bom? Existe uma noiva. Nos 3 evangelhos sinópticos, quando perguntaram a Jesus por que seus discípulos, olha só, por que seus discípulos não jejuam enquanto os seguidores de João Batista e os fariseus jejuavam, Jesus respondeu: podem porventura os filhos das bodas jejuarem enquanto está com eles o esposo? Enquanto tem consigo o esposo, não podem jejuar. Está lá em Marcos. Essa mensagem também tem referências em Mateus, capítulo 9, verso 15, Marcos, capítulo 2, verso 19, Lucas 5, 34. Os apóstolos são referidos como amigos convidados ou filhos do noivo ou do esposo, dependendo da tradução. Do noivo, comumente aceito por ser Jesus Cristo. O esposo ou noivo também é mencionado na parábola das virgens sábias e insensatas. Está lá em Mateus 25, de 1 a 13. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. A igreja nunca é explicitamente chamada de a noiva de Cristo no Novo Testamento. Isso é abordado em Efésios 5, 22, 33. Uma grande analogia é a do corpo. Assim como marido e mulher são uma só carne, está em Efésios 5:31, essa analogia descreve a relação de Cristo e a igreja. Também em Efésios 5:32,
Maridos foram exortados a amarem suas esposas, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Efésios 5:25, enquanto Cristo alimenta e cuida da igreja, ele nutre e preza a sua própria carne, assim como o marido, quando ele ama a sua esposa, está também amando a sua própria carne, como também consta em Efésios 5:28, os membros da igreja são membros de seu próprio corpo, porque está escrito em Gênesis capítulo 2, verso 4, e os dois serão uma só carne. Por fim, amados, Jesus nunca foi noivo, nem casado, nem com Maria Madalena, nem com mulher nenhuma. Os termos ou a expressão noivo ou esposo da igreja sempre foram uma metáfora, usadas para simbolizar o compromisso, a união, a lealdade, a fidelidade, o cuidado, o zelo, a proteção que devem existir entre Cristo e seus seguidores, os quais unidos formam sua igreja na terra. Já ao se converter, o cristão recebe Cristo dentro de si, dentro de quem ele fará morada por meio do seu Espírito. Situação semelhante ao que acontece com as pessoas que se unem no compromisso do casamento. A mulher recebe o esposo dentro de si e o esposo recebe a esposa dentro de si, juntos formam uma só carne em comunhão perfeita. E é por este sentido que para mim faz muito mais razão, me referir à igreja como esposa de Cristo e não como noiva. Como inclusive é como consta na Bíblia nos originais, já que só a esposa é quem de fato pode ter intimidade com o esposo. A noiva não pode. Só a esposa de fato pode ser uma só carne com seu esposo. A noiva ainda não pode. Só a esposa pode usar o nome do esposo. A noiva ainda não pode. Só a esposa herda tudo que pertence ao esposo. A noiva não herda. A noiva ainda não pode fazer nada disso. Só a esposa pode gerar frutos, gerar vida, engravidar, conceber filhos do esposo. A noiva ainda não pode, porque noivas ainda não são esposas. Amém? Nenhuma dessas coisas podem ser feitas entre noivo e noiva, já que o conceito de noivado significa promessa de compromisso ou compromisso para o futuro, ok? Então, noivado é promessa de compromisso ou compromisso para o futuro, e não um casamento. Mas apenas no casamento é que essas promessas se tornam realidade, através de uma aliança consolidada com Cristo e na presença de Deus. O que antes era promessa de relacionamento se torna em relacionamento de pura comunhão e de intimidade com Jesus para valer. Assim como também deve ser na trajetória cristã, somos convidados a viver na real profundidade da efetiva comunhão com Cristo e não apenas uma simples vida de promessa de futura comunhão. Para encerrarmos esse vídeo, quero deixar claro que Jesus não se casou porque ele não foi chamado por Deus para um ministério humano ou familiar aqui na terra. Pelo contrário, o nosso Mestre Jesus Cristo desceu dos céus, glória a Deus, para exercer um ministério sobrenatural de salvação e de redenção da humanidade. Ele veio para nos redimir e nos salvar por meio do seu sacrifício vivo, do seu precioso sangue, e salvar as nossas almas, restaurando o reino de Deus aqui na terra. E crer diferente disso é crer no engano de falsos profetas que buscam desviar as ovelhas do caminho da salvação pelo descrédito da natureza divina do ministério de Jesus Cristo na terra. Não creia nisso e defenda a sua fé. Se você gostou desse vídeo e quer que mais vidas sejam impactadas por este conteúdo, peço em nome de Jesus que compartilhe nosso link com as pessoas que você ama. Compartilhe esse vídeo para 3, 4, 5 ou 7 pessoas esclarecendo essa situação. Se já não é inscrito no canal, se inscreva em nome de Jesus, ative o sininho, curta e declare sua fé, deixando aqui nos comentários a seguinte mensagem: eu também sou esposa do Cordeiro. Por que eu sou esposa do Cordeiro? Eu tenho comunhão com Cristo, Ele habita em mim, somos uma só carne e por isso frutificamos. Seja você também esposa do Cordeiro. Até o próximo vídeo. Shalom, a paz do Senhor.